Hoje, no nosso primeiro bate-papo, temos aqui a presença ilustre desses dois grandes professores, meus amigos. Mesmo, né? Meus amigos Diógenes do Nascimento e Felipe Lage. Uma salva de palmas, por gentileza. O Diógenes, os dois, né, na verdade, fizeram faculdade lá com a gente. E o Diógenes é cientista político e professor de educação física. Exatamente. E o Filipão de história, de história. Formado em história, professor de história. Primeiro eu queria saber como é que funciona a rotina de vocês, assim. Como é que é o dia a dia de ser professor e tal? Eu tenho essa dúvida porque, né, a gente estudou junto e tal, mas como eu nunca fui professor, e o que me vem sempre à cabeça, eu gosto muito do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Não sei se vocês gostam dessa série. Sim. Aí tem um episódio que o Chris entra na sala dos professores, não sei se vocês já viram, né? Uma fumacê danada, a galera dançando e tal. Aí eu queria saber se é mais ou menos assim, como é que é, eu imagino que não seja. Né? Pode começar, pode começar. Bom, as experiências que eu tive, geralmente eu gosto de ficar dentro da sala de aula. Eu acho a sala dos professores tenebrosa. É sério, você escuta coisas que são impublicáveis, assim, é coisa do Constantino pra baixo, sabe? Então, eu não gosto muito de ficar dentro da sala dos professores, mas eu acabo ficando, porque às vezes tem que trancar a sala e tudo mais. A rotina é basicamente prepara a aula, eu me preparo para dar aula muito, assim. Planejamento, né? Planejamento e tal. Eu gosto de planejar o ano todo. Então eu chego no início do ano, eu faço meu planejamento pro ano todo. Então, esse ano eu tive que fazer 2 vezes, né? Porque quando começou a pandemia, quebrou e eu tive que fazer outro tipo de planejamento. Então eu faço esse planejamento, mas raramente eu sigo todo aquele planejamento. Porque cada escola que você passa tem um nível social e nível de educacional diferente. Então, você é professor da rede municipal, né? Isso, estadual, distrital, federal, no caso. Boa. Porque aí eu dei aula na Candangolândia. Começamos bem, tu viu? Desculpa. Tranquilo. Eu dei aula na Candangolândia, na Vargem Bonita, que é lá no Parkway, e no Riacho Fundo 1. Agora eu tô no Riacho Fundo 1. Então, assim, são realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu podia chegar e dar uma matéria na Candangolândia que se eu chegasse e desse sem introdução na Vargem Bonita não ia funcionar. Então, a primeira coisa que você faz nos primeiros dias, as primeiras semanas, é ter o feeling de sentir como é que é o... Eu falo que é a análise do meu cliente. É basicamente isso. É basicamente isso. Você tem que ter esse contato com o aluno. E eu gosto de ter uma relação boa com os meus alunos e é um pouco diferente da visão tradicional. Porque a visão tradicional fala assim, professor aqui, aluno aqui, e aí o professor tá acima do aluno. Cara, eu não chego, eu não sou desse jeito. Eu vejo o meu aluno, ele é um ser pensante. Claro. Ele já tem coisas que ele já conhece, que ele pode contribuir para dentro da sala de aula, sabe? E então eu não chego lá falando assim, olha, porque antes era assim, né? O professor é o dotado do conhecimento e o aluno é o completo imbecil, o completo ignorante. Cara, eu tive tanto aluno brilhante, que eu olhava para os meus alunos e eu falei assim, cara, se eu fosse metade do que esse aluno é hoje, nossa, eu tinha feito muita coisa, sei lá, tava em Harvard, porque é muito bom e é muito desperdício. É muito desperdício, porque hoje a escola pública, ela tem que abranger todo mundo. E é só um professor dentro de sala de aula. Antes, no passado, era só um professor de sala de aula. Hoje, você deve ter 10, 15 vezes mais funções para o professor fazer e continua sendo só um professor dentro de sala de aula. Sim. Então é muito complicado você... E a questão do conhecimento também, né? Porque antigamente, você não tinha... o aluno não tinha um acesso à internet dentro da própria sala de aula, né? Sim. Então, assim, às vezes, quando você vai passar um conhecimento pro aluno, ele já viu aquilo na internet. Então, às vezes você tem que ser um mediador do conhecimento, mais do que você vai passar o conhecimento de fato, né? Você vai mediar, não, ó, isso aqui você tem que pesquisar melhor aqui, você vai pesquisar melhor aqui, porque o aluno hoje em dia, ele quer velocidade de ensino. Ele não quer, não, vou esperar chegar nessa etapa do ensino. Às vezes ele já vem com uma carga de conhecimento muito acumulado. Mais do que era antigamente. Antigamente a gente esperava chegar na página do livro, né? Chegar na página do livro, que vem até aquele assunto que você ia ler, você ia na biblioteca buscar uma Barça. Sim. Mas que o povo não sabe nem mais o que é uma Barça. Você ia na biblioteca buscar uma Barça para fazer uma pesquisa. Hoje em dia o aluno, cara, ele tem isso na palma da mão e em praticamente em tempo real. E é uma pena que nem todo professor deixa isso, né? Às vezes eles podam muito os alunos. E às vezes também não tem como o professor fazer.
Na Candangolândia, a galera, a classe social era um pouquinho mais alta do poder aquisitivo. Então, eu conseguia dar aula e eles podiam usar o celular assim, professor, eu não sei como é que faz isso. Aí você não sabe? Não, tá no livro. Você leu? Ele li? Você entendeu? Não. Pode fazer pesquisa. Porque não é que eu esteja com preguiça de ensinar, mas o aluno, ele aprende mais quando parte dele. O que importa é o aluno aprender. Sim. Né? Quando ele pesquisa, Quando ele pesquisa, ele vai atrás. Sabe o que eu acho muito foda, cara? A gente se acompanha e tal pelo Facebook, eu vejo a relação que os dois têm com os alunos, sabe? Eu acho isso muito maneiro, cara. Eu gosto. Acho mesmo. Eu tenho meus alunos nas redes sociais, eu acho do cara. Bota uma foto zoada, eu vou zoar a foto deles. Abraço pros moleques, inclusive. Isso aí. É muito bom. E geralmente eu dou aula do sexto até o 9º ano, assim. Então Eu dou pra ensino médio, que ainda tenho, né? Os moleques não são mais crianças, já são adolescentes, já estão, né? Já indo pra universidade. E eu acho massa, inclusive, isso, porque como eu dou aula pra 3º ano, e eu faço UNB, eu faço pedagogia no UNB, então eu encontro os meus alunos no corredor da UNB. Tipo assim, no outro ano, tô lá passando, tô no RU, alguma coisa assim, o cara chama, professor! Aí eu falo, pô, não sou eu, né? Mas ó, você sabe que tem um professor amigo nosso, o Gabiati, né? Que ele. Eu lembro dele. Vou falar um abraço, Gabiati. Um com argentino, gente boa. Um abraço pro pessoal da Argentina que tá vendo a gente. E acabei com metade da audiência. Mas assim, que ele fala isso pra mim. Ele às vezes passa lá no conjunto, né? Ele tá com algum cliente e tal, porque ele faz negócio de consultoria. E ele fala isso pra mim. Ele fala, Thiago, eu fico feliz quando você me chama de professor, velho. Porque digamos assim, os meus clientes, os caras já, entendeu? Já me colocam em outro nível. Exatamente. Porque, cara, professor, cara, sinceramente, eu acho que a gente não podia começar melhor, porque eu acho muito foda a profissão de professor, sabe? E assim, como eu tava falando antes, cara, pra mim, pô, história e educação física são as melhores matérias que tem, velho. Porque tem umas que é bem suada aí pra galera. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também é o seguinte, o que tem de negativo de ser professor? Porque eu fico imaginando, cara, por exemplo, esse negócio de prova, de passar, ter que fazer aula, não sei se é legal, negócio de fichamento, essas coisas, o que vocês acham? Não, assim, eu vou ser sincero, eu acho que hoje a questão mais negativa de ser professor no Brasil hoje é a questão salarial, infelizmente. A gente, na Secretaria de Educação, nós estamos há 8 anos sem um aumento. Sem nenhum reajuste de salarial. E isso pesa, cara. Entendeu? Se a gente for pensar na perda salarial referente à inflação, a gente perdeu 30%, 40% aí nesses últimos 8 anos. Entendeu? Sim. Então, assim, e nós somos uma profissão que mais temos problemas de transtorno psicológico. Não só professor, né? Professor e policial militar são as duas profissões com mais problemas psicológicos mesmo. Eu tenho vários colegas, né, de profissão que já se afastaram por problemas psicológicos. Porque é uma pressão muito grande. Você tem uma responsabilidade. Sim. Você tá ali em sala de aula com 40 alunos e você tendo que, né, desenvolver conhecimento com esses alunos é uma responsabilidade muito grande. Pelo menos para mim, eu tento fazer da melhor forma possível para que eu possa, no ano seguinte, no caso dos meninos do 3º ano, ver eles na UNB. É um orgulho muito grande, cara. Quando eu passo e vejo, tipo, aluno, ele vai lembrar de você pro resto da vida, assim. Sim. Você dá 10 anos, você lá na Argentina, é perigoso você encontrar um aluno. Então, assim, e ele vai te olhar e ele vai te ver e vai falar assim, caraca, meu professor, eu tenho um prazer hoje de trabalhar com um ex-professor meu. Que doido. Cheguei na escola, eu olhei e falei assim, Chaser, caraca, meu professor de história. Aí eu falei pra ele assim, aí eu lembro, tava na apresentação, né? Aí eu falei assim, você deu aula no Setor Oeste? Dei. Falei, seu nome é Chaser, né? Sim, você deu aula de história, não foi? Foi. Falei, tu foi meu professor. Aí a galera zoa, né? Poxa. Cara, já é colega de profissão, tá velho, tem que aposentar. Mas isso é massa, cara, porque você vai lembrar, professor, você vai lembrar dele, é algo que marca a sua vida. Sim, é algo que marca a sua vida, você vai lembrar do seu professor pra vida inteira. Eu lembro de todos os meus professores da universidade, lembro de todos os meus professores do ensino médio, do ensino fundamental. E assim, tem alguns que marcam tanto que eu tenho saudade, eu tinha vontade de reencontrar. Saber como é que tá, alguns aposentados já, mas saber como é que tá a aposentadoria, se tá feliz, se teve algum problema, né? Porque infelizmente alguns tem problemas mesmo psicológicos, infelizmente a gente tem, isso é uma realidade na nossa Secretaria de Educação. Então assim, o professor marca a sua vida, cara. Isso é muito louco. Com certeza, cara. Eu tenho um pouco diferente a visão do que eu acho mais problemático.
Concordo sobre o salário, realmente é um problema sério. Eu fico meses juntando salário, meses. Aí na hora que eu chego, junto um dinheirinho, aí eu vejo assim, fulano foi nomeado pra ganhar 20 mil reais. Porra, eu juntei o ano todo. O cara vai ganhar isso no mês pra ser Aspone, né? Só um parêntese. Professor é a classe de ensino superior com menores salários no Brasil. Sim. Que isso, com menores salários no Brasil. Mas tem duas coisas também que eu considero fundamentais para ser problemático. A primeira delas é a desvalorização. A desvalorização da sociedade como um todo. Sim. Porque, cara, às vezes eu falo assim... duas coisas que pode acontecer quando eu falo que eu sou professor. Eu falo... a pessoa pergunta... você faz o quê? Sou professor de história. Tipo assim, a pessoa fica com pena de você, sabe? Tá. E a outra que pode acontecer é... Você não pensou em fazer outra coisa melhor, não? Melhor? Cara, pra mim, não tem profissão melhor do que ser professor. Eu fiz essa política, né? Então, quando me perguntam assim, falou assim, mas como assim você... Pô, você foi uma ciência política, por que você não tá atuando na ciência política? E foi uma escolha mesmo. Já falaram pra você assim, você é tão inteligente, por que você não tá fazendo outra coisa? Exatamente isso. E o segundo ponto que eu acho, além da desvalorização, é a questão da burocracia, que eu acho que é um problema generalizado no serviço público. Mas, cara, a burocracia na escola é insuportável. Tipo, você diz pro diretor essas paradas, assim? Cara, de tudo. As coordenações, os horários que eles cobram, um monte... eu transformo sempre minhas coordenações em alguma coisa diferente. As coordenações individuais. Já planejei dar aula de xadrez pros meninos, eles vinham no horário contrário, eu ia lá dar aula de xadrez pra eles. Agora, com essa questão da pandemia, já me veio outra ideia. Eu vou dar aulas virtuais durante a minha coordenação, para ser complementar, entendeu? Para ser como se fosse uma aula de reforço. Eu sou privilegiado, porque eu tive o privilégio de sempre estudar em escola particular, minha vida toda. E sempre eu tive aula de reforço, plantão de dúvidas e tal. Sempre tinha um professor, monitoria. Isso não existe na escola pública e faz muita falta. Só que o problema da burocracia é porque ela é burra. Às vezes, você chega lá na escola, a escola não tem internet. Não tem como eu preparar minha aula lá. Eu não vou preparar minha aula baseada só no livro didático. Sim. Eu gosto de trazer informações diferentes, eu gosto de trazer documentários, trazer alguma coisa. Não pode. Você tem que ficar lá, e se você quiser internet, você usa o seu 4G. Então, é meio burro isso. Isso é um problema de estrutura que a gente tem na educação pública, né? Brasileira. Mas poderia ser adaptado. Você adapta a burocracia a isso. Na minha escola, em várias escolas, ou o diretor tira dinheiro do bolso para pagar uma internet para a escola, ou não tem acesso à internet. Eu já trabalhei um ano que a gente pagava a internet, o café e o açúcar. Fazia a vaquinha dos professores e a gente pagava. O café e o açúcar eu concordo, porque eu tomo café, então... Eu também não tomo, mas... Tem que contribuir na vaquinha, né? Não, eu também não tomo, mas... E a outra questão da burocracia é os relatórios que a gente faz. Agora, na pandemia, então, é uma coisa bizarra. Eu fazia relatório de relatório. Então, eu coloco no relatório que eu estou fazendo relatório. Faz algum sentido isso? Olha, estou gastando um tempo do meu dia para fazer um relatório. E aí você coloca no relatório isso. Eu podia... Mas eu vou te falar, isso é um problema de sistematização da própria rede, né? Da rede de educação. Não é só educação, então, não assim, é só em geral, educação. Né? Mas assim, é porque tem escolas que têm métodos muito mais fáceis. Eu tô falando isso porque eu não tô passando nada por isso que tu tá passando. Nossa. Na minha escola, acho que por ser também uma escola moderna... Qual é a sua escola? Que é o Semicruzeiro, que é o Centro de Ensino Médio Integral do Cruzeiro, que é um projeto mesmo que tem no Gama, que é uma escola de sucesso, inclusive. É a escola que mais aprova, que é o Semi do Gama, né? Das escolas que mais aprova no vestibular da UNB, das escolas públicas da rede. E a gente tem esse projeto há 4 anos no Cruzeiro. Então a escola é uma escola integral e de ensino médio. E aí o aluno... É só de ensino médio? Só ensino médio. De primeiro ao 3º ano. E aí o aluno tem aulas de informática, né? Ele sai de lá técnico, porque também é uma escola técnica, a escola. Ele sai técnico em informática no final do 3º ano. E aí ele tem aula de robótica, ele tem aula de web design, criação de jogos. Então, assim, a gente tem uma estrutura diferenciada. E aí, por isso que eu acho que eu não tô sofrendo o que o resto da rede tá sofrendo por causa disso. Porque a minha escola tem uma outra pegada de ensino, né? E, cara, isso é fantástico, cara. A gente tem modelos dentro da própria Secretaria de Educação que são exemplos para a própria Secretaria e que são nichos. A gente tem só tem 2 semis
na rede. E a gente poderia ter vários semis, entendeu? Algumas pessoas reclamam do ensino integral, mas eu vejo que a evolução da educação brasileira vai ser a partir do ensino integral, entendeu? Com estrutura eu concordo. Com estrutura, exatamente. E aí a gente tem que lutar por estrutura. Aí um exemplo que a gente pode até polemizar aqui é que a Secretaria de Educação tenta adotar o modelo militarizado. E aí, se a gente for pegar a questão da militarização, é somente pela questão da disciplina. E educação não é só disciplina. Sim, claro que não. Não é só disciplina. A disciplina faz parte dos processos educacionais. Sim. E o argumento é falacioso deles. Porque eles pegam assim, olha o colégio militar, ele é todo organizado, não tem problema de disciplina. O colégio militar tem seleção pra entrar. Exatamente isso. Você não é qualquer um que entra. E o colégio militar que eles querem implantar na rede também tem um método de exclusão. Porque você entra numa escola que é problema. Beleza, primeiro eles querem aplicar nas escolas que são problemas. Tem problemas disciplinares, problemas de violência na região, né? Beleza, legal, né? Essa ideia. Realmente, ninguém quer trabalhar na escola que seja violenta. Ninguém quer trabalhar na escola que seja indisciplinar. Isso é fato. Sim. Só que você pega e impõe esse modelo militarizado na escola e você expulsa os problemas da escola. Você transfere. Não. Você não expulsa. Você transfere. Porque o termo que eles usam você é convidado a se retirar. E aí ele te joga pra escola que não é militarizada, e aí ele vai falar, tá vendo? A escola militarizada é melhor. É óbvio. Claro, óbvio. É óbvio. Você tá tirando os problemas dessa escola e passando pra outra. A educação ela não é excludente. A gente tem que pensar isso. A educação ela não é excludente. A educação ela inclui. Se você tem um problema, o professor, o coordenador, toda a equipe, né, gestora da escola, ela tem que resolver esse problema. Se esse aluno é indisciplinado, a gente tem que saber o porquê que esse aluno é indisciplinado. E trazer ele para dentro da escola. A gente não tem problema disciplinar na minha escola? Não temos. Eu também não passei. Eu até não hoje posso eu não passei falar isso. Eu passei. passei porque eu trabalhei na rede estadual do Goiás também, né? Eu trabalhei em Lusiana, então, né, eu já tive aluno assassinado na frente da escola. Entendeu? Então, assim, mas o que acontece? Você tem uma escola onde o aluno se sente pertencido nela, né? Ele é dono daquela comunidade, ele se sente, né, como ator daquela comunidade. E aí, aquele aluno que até às vezes é indisciplinado, ele fala assim, cara, por que eu vou ser indisciplinado se eu tô tendo aqui uma boa educação? Se eu tô tendo aqui uma boa estrutura? Eu tenho uma visão de futuro, entendeu? Eu queria saber esse lance da escola sem partido. E dessa questão de ideologia de gênero e tal, se isso rola mesmo, porque eu vejo o pessoal falando, né? Até o Bolsonaro falou muito durante a campanha e tal, e a gente que não trabalha com isso às vezes fica nessa dúvida. Como é que funciona essa parada aí? Se rola primeiro mesmo? Assim, a escola, ela não existe partido. A gente não tá lá na sala de aula partidarizando. Eu não conheço nenhum colega meu que tá lá puxando bandeira. Não conheço mesmo. Também nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar nesse período. Já viu o oposto. Mas falando assim... no caso do Bolsonaro a favor. Mas é que acontece, porque quando você tá em sala de aula, você tem um cronograma educacional para você passar para aquele aluno, né? Um professor de biologia, ele tem todo, né, um conteúdo que ele tem que vencer até o final do ano. No segundo ano, primeiro ano do ensino médio. Mas aí é que pega pro professor de história, porque eu tenho que falar das coisas que são mais sensíveis hoje, né? Porque há um tempo atrás não tinha discussão. Não, professor de sociologia também, professor de filosofia, querendo ou não. E é engraçado, Thiago, porque falam da escola sem partido, porque o professor não pode falar sobre Marx. Mas o aluno tem que saber sobre Marx, ele tem que saber, porque querendo ou não, um pensamento importante. Claro, faz parte da história mundial. Não tem como você excluir. Eu me considero uma pessoa mais liberal, mas eu acho o trabalho do Marx fantástico. O professor de filosofia vai falar sobre Stuart Mill, que é liberal, entendeu? Sim. Eu tenho que falar sobre liberalismo. Eu vai falar sobre liberalismo, quando vai falar sobre a Revolução Francesa, entendeu? Então, assim, um professor, quando ele tá em sala de aula, ele fala sobre vários temas. Sim. E a gente não... E aí que tá. Eles tentam botar isso que o professor fique fazendo ideologia, né? Tentando cooptar, né? Comunista, cooptar os alunos. Vocês acham que a gente tá formando uma milícia dentro da sala de aula? É exatamente isso. Quem gosta de milícia não tá dentro da sala de aula. É exatamente isso. Tá no Vivendas da Barra. Tá por aí. Tá por aí. Tá lá no Planalto? Tá no Planalto. Mas é isso, Thiago. A gente tem tanto conteúdo e é diverso, cara. A educação ela é diversa. O professor tá em sala de aula ali pra abrir os caminhos do seu aluno, né? Sim. Pra ser a luz, né? O aluno, né? Ser a luz. O professor tá dando a luz pra aquele aluno.
E ele, de forma alguma, o professor vai falar assim, ó, esse aqui é o pensamento 100% certo. Que não é, cara. A gente sabe, sua mãe conseguiu passar todos os ensinamentos que ela queria pra você? Infelizmente, não. Não consegue, velho. A gente não consegue. E tem uma outra coisa. Sua mãe te deu norte, entendeu? Sim. E você vai trilhando. O professor faz a mesma coisa, ele te dá o norte. E quem trilha é você. E tem, eu acho que um problema sério que eles não adotam isso, que eles falam que o professor é que tá doutrinando o aluno. Mentira. O aluno já chega doutrinado da igreja. Os líderes religiosos têm um impacto muito maior do que o professor. Exatamente. Mas muitas vezes mais. Sim. Eu sei disso porque meus alunos me perguntam e eu respondo. Eles me perguntam, você faz isso? Você é isso? Você é aquilo? Aí, todo ano tem a pergunta, você acredita em Deus? Todo ano tem essa pergunta. E eu não minto pra eles, eu falo, não. E aí isso desperta a curiosidade neles, porque provavelmente eu devo ser o primeiro ateu que eles conheceram da vida. E eles se espantam muito, falam assim, professor, mas como assim você não acredita em Deus? Não acredito em Deus. Teve uma aluna que ficou uma semana sem falar comigo. Mas não por isso vou desrespeitar você com a sua crença. Acho bonito. Thiago, acho lindo crença, tá ligado? Acho lindo. Eu sei. A minha esposa é espírita, tem a religião dela. Super mega respeito. Vou inclusive, né? Lá quando tem os negócios lá, né? E acompanho. Minha mãe é evangélica. Mas, que nem eu falo, cara, eu não creio. Mas não é porque eu não creio que eu vou botar na cabeça do menino que é pra ele não crer também. Sim. Entendeu? O que eu vou falar pra ele é o seguinte: eu não creio. Busque a sua verdade. Olha, sabe uma coisa... Mas eles não te questionam, desculpa, não, Thiago, mas eles não te questionam, porque comigo eles ficam assim, mas por que você não acredita? Não, mas me dá um argumento. Não, mas me explica isso. Eles são muito curiosos. Eu queria que ele tivesse essa curiosidade pra matéria, não tem, né? Pra perguntar do que você faz da vida. Mas é porque é algo, porque assim, a proximidade, próximo, né? Assim. O professor, às vezes, é o cara que ele fala de vários assuntos que ele não fala com o pai e com a mãe, velho. A gente não é só professor, a gente é psicólogo. Eu tenho certeza que eles falam muita coisa pra gente que eles não falam com o pai. Então, assim, a gente tem uma função social. Inclusive, a gente tem um grande problema da pandemia, foi isso. Porque a gente teve uma perda não só educacional. A gente teve uma perda social. A gente tem vários problemas hoje que são relatados quando a gente tá pro aluno que some, que não aparece, que são problemas sociais. O menino tá com um problema psicológico, problema de questão de não ter material para poder estudar. A gente adotou um sistema de educação online num país que é desigual, que o acesso à internet ainda é restrito, é elitizado. Isso a gente está falando na capital do Brasil. Sim. Eu imagino no interior. Não, e sabe uma coisa que eu acho, por exemplo, que deve ser ainda mais foda no caso de vocês? Pelo seguinte... Porque como o Emicida mesmo fala, eu gosto do Emicida, que ele fala que no Brasil, no máximo, é um sobrenome, né? Então, assim, geralmente, assim, a grande parte da nossa população não tem pai, né? Não tem a imagem masculina. E vocês dois, sendo homens, eu penso que isso, muitas jovens devem chegar para vocês, contarem coisas e tal. Tudo mais. Tem uma coisa interessante que você tocou nesse assunto, foi a primeira reunião de pais que eu tive. Quando eu cheguei, entrei dentro da escola pública, aí até a primeira reunião, chegou aquele tanto de mulher. É reunião de mães, não é reunião de pais. Pai tem 1, 2, no máximo. Mas é porque a gente tem um problema que é histórico, inclusive. Sempre foi assim, o pai é o provedor e a mãe é que gerencia os filhos. Não, mas às vezes eu pergunto... Não, aí acontece, aí tem um problema maior, porque aí a mulher que tem que se responsabilizar pela educação do filho, de levar pra escola. Isso é um problema histórico. Eu tava estudando essa semana agora sobre a criação dos jardins de infância no Brasil. E a gente teve um problema muito sério no começo, né? Lá no final da monarquia, começo da república. Que eles entendiam que a educação para essa faixa etária de 3 a 6 anos era só assistencialista. Que o menino, ele primeiro que achava que era custo. Não, é custo, a gente vive num país que é rural, não precisa ter trabalhar no campo, né? Não precisa ter jardim de infância porque a mãe cria. Sim. A mãe cria, a mãe que vai ensinar. Desculpa, Brasil. A mãe que vai ensinar esse período. Aí, a gente começa a industrialização do país. Começou a industrialização do país, a mulher começa a trabalhar. E aí, o Estado se vê obrigado onde que eu vou colocar essa criança? Né? Nesse período que essa mãe tá trabalhando, porque o pai também tá trabalhando. E aí, eles criam dois tipos de escola para atender essa faixa etária. Uma assistencialista, que é para atender os filhos dos operários, e uma educativa, que era para elite.
Olha que incrível. Os primeiros jardins de infância no Brasil são públicos e os jardins que tinham metodologias educacionais era elite. A gente pega a primeira escola que é de jardim de infância em São Paulo e aí eu tava lendo um texto que eram os Matarazos. Era só elite de São Paulo que tava lá. E aí o governo começa a, tentar ver as formas de tirar a elite desses lugares educacionais, mas aí a própria elite fala assim, não, lugar de operário, de filho de operário, é lá na assistência. É só pro menino tomar banho, ter um lugar para ficar e comer. Pronto. Então a gente tem um problema histórico no Brasil. De que a educação, quando ela é para desenvolver conhecimento, ela é para elite. Agora, só para você colocar a criança lá, que muita gente pensa que a escola é um depósito de criança, não, pode ser qualquer uma aí, entendeu? E não dá estrutura, não coloca, não capacita o profissional, que a gente também tem um problema muito grande no Brasil, que é capacitação do profissional. A gente tem poucas formações. A formação do pedagogo no Brasil, até pouco tempo, era de 3 anos. Em 3 anos você formava um cara de licenciatura em pedagogia para poder atuar em sala de aula. Não tendo conhecimento mínimo de pedagogia, entendeu? Sabe uma coisa, cara, que eu acho assim, muito, muito errado assim, em colégio? Por exemplo, todas as disciplinas terem o mesmo peso, sabe? Eu acho assim que isso, de uma certa forma, eu não sei, né? Obviamente vocês têm mais experiência que eu. Mas eu acho assim que a pessoa deveria ser livre para decidir o que ela daria mais importante no seu processo educacional, sabe? A gente só para falar, a gente tem agora aplicando até 2022 o novo ensino médio, que vai ser mais ou menos isso, vai ter o eixo, né? Português, matemática e educação física, que são obrigatórios, você faz os 3 anos, e o aluno faz o eixo temático que ele quer. Se o aluno ele é mais envolvido na educação, na geografia, ele vai voltar o curso dele no ensino médio mais para geografia. Eu gosto mais da questão de humanas, história, ele pode voltar o curso mais para a questão de história. Eu acho isso um pouco problemático. A gente vai ter uma problemática muito grande, até porque eu acho que a gente não tem profissionais capacitados para esse modelo. Exatamente. E, eu pego meu exemplo pessoal mesmo. Eu saí da escola com 18 anos, eu era um completo imbecil. 2. 3. Primeiro que eu não tinha... Tá ruim aí, diretor. Tá ruim aí. Acabou o programa. Quando eu era... eu estudei minha vida toda, eu falei pra vocês, né? Eu estudei minha vida toda em escola particular. Não existe senso crítico dentro da escola. Né? Estudei no interior, estudei no Colégio Soma, lá no interior de Minas. E aí, quando eu vim pra cá, eu passei pro Sigma. Nossa, eu apanhei muito. Imagino. Muito, porque é uma mudança completa. A cidade é minha, eu ia a pé pra escola. Quando eu fui estudar no Sigma, eu era um dos poucos que ia de ônibus, né? Porque como o Sigma era uma escola sempre de quem tinha muito dinheiro... Da 12 ali? Da 12 Sul? Só tinha ele na época. E difícil. E era difícil. O que mais acontecia era o pessoal sair no meio do ano, ir pra uma escola mais fraca e voltar no ano seguinte. Mas por que eu tô falando isso? Eu saí com 18 anos, eu não tinha ideia do que eu queria. Qual era a minha mentalidade quando eu saí da escola? Eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. E eu tinha participado do Sigma Mundi. Aí, quero virar diplomata. Vou fazer relações internacionais. Fiz um ano de relações internacionais. O Sigma faz relações internacionais, né? Porque o Sigma Mundi é super sensacional. mega famoso. É sensacional. Todo mundo sai de lá querendo ser diplomata. E aí, eu saí de lá e o que eu associava? Eu associava dinheiro a sucesso. Essa era a minha associação com 18 anos. Que o mundo, né? Pensa assim, de uma certa forma, né? Sim, mas... De forma errada, né? Hoje eu não concordo com isso, mas naquela época eu achava isso maravilhoso. Aí eu larguei relações internacionais e falei, não, dinheiro tem aonde? Na política. É pra lá que eu vou, eu quero dinheiro. E aí eu fui pra ciência política. E aí eu fiquei aquele tempo todo e acabei não concluindo o curso, porque o curso não me despertava, sabe? Eu via as pessoas falando, pô, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, tá? E não me despertava. É engraçado, porque eu gosto de ciência política também. Eu amo política. E até você estava falando dessa questão de norte, eu acho que eu sou o que eu sou hoje por causa do meu envolvimento com o movimento estudantil. Pois é. Suas experiências que moldam E que experiência um menino de 15 anos tem? Jogar Free Fire, a única experiência que ele chega lá sabendo. Então, é muito complicado para um aluno tomar essa decisão. Porque eu vou falar eu falei aqui mais cedo, eu adorava física. Eu era péssimo, mas eu adorava física. Assistia as aulas assim, deslumbrado. Porque eu acho sensacional você saber como funciona as coisas. Cara, e eu sou formado em História. Por quê? Porque eu amo História.
Não foi à toa, mas eu fiquei em dúvida quando eu fui fazer história se eu fazia biologia, porque era outra coisa que eu adorava. Então, quando eu escolhi fazer história, eu tinha 25 anos. Então, demorou esse tempo todo pra eu saber o que eu queria. Sim. Então, se o menino, às vezes, ele toma uma decisão ali pro ensino médio e aí ele se arrepende, ele vai ter um vácuo ali de aprendizado educacional muito grande. E aí isso é perigoso. Sabe uma coisa que eu penso também, Felipe? Que às vezes você estudar todas as disciplinas também é importante, porque forma também um profissional melhor. Né? Sim. De uma certa forma. Se de um lado tendo experiência, né? De vários vertentes de conhecimento. Né? Se de um lado, né, tem essa questão e tal, que às vezes fosse bacana nesse intuito de ter mais liberdade, escolher aquilo de estudar, também tem esse outro lado, né? De você formar, e também tem essa questão também de, um garoto com 15 anos não sabe muito bem o que ele quer da vida. Ele não sabe muito bem, não sabe. Gente, né? Vocês têm noção, eu terminei o terceiro ano de ensino médio com dúvida em 2 matérias. Eu queria fazer agronomia ou ciência política. Cara, você estava falando um negócio das experiências que tem e tal, eu resolvi estudar ciências sociais, né? Não foi nem ciência política. Eu não sabia o que era ciência política, na verdade, quando eu entrei na faculdade. E o que me influenciou a estudar ciências sociais foi o tempo que eu fui ser missionário na Amazônia, que eu também não sabia o que eu ia fazer na Amazônia, que coisa mais doida. Eu pensava, Filipão, que a gente era tipo como se fosse fazer um trabalho social, sabe? Distribuir camisinha. Inclusive a galera que fez CEAP comigo, um abraço. Né? Quando eu cheguei lá, brother, era a galera lá crente e tal, ler a Bíblia. Eu não sabia o que era fornicação, brother. Na primeira aula que teve lá, o irmão falou lá, porque fornicação é pecado e tal. Eu falei, que é fornicação? Aí ele falou, não, é sexo antes do casamento. Eu falei, então, tô lascado, né? Porque na época fazia cada farra e tal. De vez em quando mordia um negocinho ali, né, e tal. Agora, é engraçado, só voltando um pouquinho, vocês estavam falando desse negócio de ser ateu e tal. E uma coisa que eu acho muito foda da pessoa ateu, sem brincadeira, apesar de eu ser cristão, porque eu acho muito difícil, cara, você ser ateu. Sabe, assim, eu acho que a pessoa é muito foda que é ateu. Porque, eu ateu, graças a Deus, né? Sabe por quê, cara? Porque Deus, de uma certa forma, ele é uma bengala pra gente que é cristão. Sabe como é que é? Eu vou morrer, eu vou pra um lugar. Sabe? Vocês entendem? Te dá esperança, né? Te dá esperança. Eu acho muito foda, tem muita gente cara. que... É por isso que eu não discrimino nenhuma religião, não faço juízo de valor por religião. Porque eu acho importante a religião. Uhum. Porque quando você crê em algo e você teme algo, que eu acho que é o mais importante da religião, a pessoa às vezes não desvirtua em várias coisas, porque ela teme que no juízo final ela seja punida por aquele erro. Então, isso acaba que muita gente, as pessoas precisam temer algo. É aquela história, quando eu já dei aula de natação, né? A criança, ela tem que ter medo d'água. Sim. Porque quando a criança perde o medo d'água, aí é que eu tenho medo de ensinar essa criança. Porque essa criança, ela não vai observar se ali é raso, é fundo, se ela consegue, na capacidade de natação dela, se ela consegue pular ali e chegar na borda. Então, assim, o medo, né, ele te faz você desencorajar a fazer várias coisas. E isso é bom pro ser humano. Sim. Isso é bom pro ser humano. Eu acho... O que você acha, Filipão? Eu discordo um pouco. Eu acho que o medo não é a melhor forma de motivação para as pessoas, principalmente para aprendizado e tal. É engraçado que você fala isso, que tipo, Deus é uma bengala para os cristãos e tal. Durante muito tempo, quando eu era na faixa dos 20 anos, 22, por aí, eu tava numa depressão daquelas pesadas, assim, muito, muito, muito ruim. E aí, uma das coisas que eu me interessei, eu sempre gostei de estudar, uma das coisas que eu gostei de estudar era esses debates entre cristão e ateu. Naquela época, eu era cristão, então eu meio que torcia pro cristão. E aí eu vi os argumentos do cristão ser derrubados, um a um, pá. E... acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas o ateísmo, ele me ajudou a melhorar dentro da depressão. Que doido, cara. Porque quando você percebe que não tem Deus, que não tem punição, não tem presente, não tem céu, é aquela vida... Fala, você tem que fazer o melhor por ela, né? Não, nem isso. Nem isso. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o que eu quiser, na verdade, sacou? Fala, rapaziada, voltando aqui pro nosso próximo bloco, e agora é a hora dos nossos patrocinadores. Você, meu amigo, qual é o diretor? Aqui ou aqui? Vai ali. Do meio. No meio não tem. Você, meu amigo, que nesse momento de coronavírus tá preocupado com a situação, nós temos um produto inovador para você.
Álcool 70. Meu texto. Use-o. Combinação, né? Modo de usar. E o modo de usar? Tem que mandar. Não, o modo de usar, você passa na mão e... Ó, o nosso amigo Diógenes Nascimento vai mostrar aqui. Faz demonstração. Passa na mão. Aí, ó. Que isso. Obrigado, Brasil. Obrigado. Posso fazer outro patrocinador? Outro anúncio? Você, meu amigo, quer cortar o cabelo? Vá à Barbearia União e procure o Edmilson. E peça o corte. Corta na frente e pica atrás. É sensacional. Agora, voltando aqui à resenha aqui, eu acho que a gente falou muito rápido sobre a questão da militarização nas escolas. Porque, assim, na época da campanha veio toda essa ideia e tal, que seria positivo a militarização nas escolas. Soletrando. E assim, eu queria saber a opinião de vocês, se de fato isso foi se vocês julgam ser positivo, ou qual é a perspectiva, assim, de vocês em relação a isso, assim? Então, Thiagão, a gente vive no Brasil moda, né? A gente brasileiro gosta de moda. E hoje a gente vive a moda da militarização. A gente acha que a solução para a educação brasileira é a militarização. A gente tem duas modas hoje, que é o ensino bilíngue, que todas as escolas particulares querem ser bilíngue hoje em dia, e a educação pública, o governo quer enfiar a militarização em todas as escolas. Só que eu não vejo a militarização como uma solução para a educação brasileira. Primeiro, que só a militarização ela não vai trazer resultados positivos para a educação. Primeiro, porque eu acho que só essa questão da disciplina como uma solução para a educação, a disciplina em si só não vai resolver nada, né? Como eu já tinha falado no bloco anterior, a disciplina ela faz parte do processo educacional. Óbvio, né? Quando a gente tem uma turma que não atrapalha o caminhar da educação, do ensino ali em sala de aula, que respeita quando o professor está falando, isso é ótimo, né? Você consegue desenvolver. Você não precisa ficar falando de meia hora para pedir atenção do menino. Quando você não tem um ambiente na escola inteiro violento, né? Que o aluno se sente integrado naquele ambiente, né? Que ele vai com segurança, ele sabe que chegando lá ele não pode sofrer um esfaqueamento, né? Que já aconteceu isso em várias escolas públicas. Claro, isso é ótimo, né? Quem não quer andar num ambiente seguro? A gente, óbvio, todo mundo quer andar num ambiente seguro. Mas isso não é só a pauta central da educação. A gente tem que começar a pensar em modelos educacionais para a escola pública, né? Aí a gente pode botar o ensino integral, a gente pode botar um modelo de projetos, que é um modelo muito bem aplicado, já tem uma boa aplicação no Brasil, e também transformar aquela escola como um ambiente de fato do aluno estar presente ali, ele se sinta ele tem um pertencimento daquele ambiente, né? Ele vai para aquele lá, ele sabe que se sente bem, né? Se sente bem. E eu acho que todo esse trabalho acaba que você une tanto a questão pedagógica, que é muito importante, quanto a questão disciplinar, que é o que os militares vão fazer na sala de aula. Uma crítica que eu tenho ao militarismo é que eu fiz umas contas basicamente nesse grupo de estudo que eu tô estudando, né, sobre militarização no DF, que no DF são praticamente 25 militares em cada escola. O projeto diz que 25 militares vão cuidar da questão disciplinar da escola. Se a gente for pegar o dinheiro só, a gente fez uma continha básica lá, porque é de R$ 1.700 a R$ 2.500 de gratificação, tem uma variável. Mas eu fiz uma média aí de R$ 1.800, R$ 1.900. Vezes 25, e aí vezes 12, vão dar quase R$ 500 mil de custo para o Estado só de gratificação para esses policiais militares. A gente tem o PEDAF, que é a verba que vem... Poderia ser passado para os professores, né? Também acho. Não, mas era isso que eu queria falar. Eu acho que nem para a escola, né? Nem precisa... Não para o professor. Não para o professor, mas eu acho que investir em escola. Pro apoio do professor. O que eu queria falar era o seguinte... Deixa eu só terminar, só um negocinho, só porque aí você já te dou o negócio. Se a gente pega, hoje, o PEDAF, ele é de R$ 35 mil para cada escola. Depende do tamanho da escola, né? Mas é mais ou menos um giro de R$ 35 mil. Isso por ano. Para a escola investir em custeio da escola. Não existe nenhuma escola na rede, eu acho que no Brasil inteiro, que receba R$ 500 mil por ano para poder fazer investimento da escola. A gente não tem várias escolas, a gente está vivendo uma era tecnológica e a gente tem várias escolas que não têm computadores.
O aluno não tem contato com o computador, entendeu? Então, assim, a gente tem... E a questão também de costumes, né? Que a escola militar tenta empregar um padrão de aluno, acaba expulsando os alunos problemas. Eu vejo a escola militar mais como um bolsão. Pega-se expulsa os bons alunos, você robotiza um aluno, porque querendo ou não né? Você tira a identidade. Você tira a identidade do aluno. E aí, eu acho que se a gente pegar... eu tô fazendo a pesquisa ainda, né? A gente tá encaminhando. Mas a gente vai fazer uma comparação com as provas, né? As provas o IDEB, Prova Brasil. E a gente já tem apresentado alguns números de que o ganho de qualidade quantitativo não é tão representativo, entendeu? A gente tem um investimento alto do Estado e que o retorno educacional ainda é muito pouco, é pífio, entendeu? Sim. Pode falar aí. Então, a questão da militarização é que, pra mim, ela é só um paliativo. É só pra enganar as pessoas. Nem você falou, eles vão tirar os maus alunos daquela escola e aí é óbvio que vai ter mais resultado. Porque para onde vão esses alunos problema? Eles vão para as outras escolas onde não são militarizadas. Então, você não soluciona o problema. O aluno que chega com aquele problema, se você não tiver um assistente social, um psicólogo, alguém para tratar o problema, de fato, resolver o problema, se você não tiver isso, você só vai passar o problema para frente. Para outra região, escola, né? Para outra região. Então, você vai ver, olha só o resultado da escola militarizada, ele é melhor. Sim, é óbvio, eles escolhem quem tá lá dentro, né? E essa questão de tirar a identidade do aluno é muito forte. Outra coisa que eu acho gravíssimo, e eu vi várias denúncias disso de aluno, assédio. Os policiais assediando, moral sexual, as meninas. Aos próprios professores. Só pra dar uma complementação, desculpa até se te atrapalhar. O modelo que querem de fazer de gestão militarizada no DF é um modelo que a gente não entende. Porque vão ter 2 diretores na escola. Como é que vai ser? Quem vai mandar mais? É o diretor militar ou o diretor pedagógico? Sim. Entendeu? E o que importa na escola? É só a disciplina ou o pedagógico que vai trazer resultado? Então, assim, fica essa questão ambígua, né? Sim. Que a gente não sabe quem vai mandar. E aí a gente já teve casos, né? Do diretor militar falar quem manda na escola sou eu. E a gente sabe que o modelo militar é um pouco isso, né? De impositivo, né? De impor... Total, né? Na verdade. Impor a ordem, eu sou o capitão, eu sou o tenente, né? Então eu... Um abraço, capitão Bolsonaro. Então, assim, é esse modelo, entendeu? Que a gente não entende. E a gente acha que existem outros modelos muito mais... suscetíveis a sucesso do que o modelo só militar. Exatamente. E esse investimento que você falou de 500 mil por ano, se você colocar assistente social, psicólogo, todo o aparato que precisa para a educação que a gente não tem hoje, fala, tem sim, aí você vai ver, não, saiu de licença, vai ter substituto? Não. Então a gente vai ficar o ano todo sem. Vai ficar o ano todo sem. Então, como é que resolve o problema do menino que chegou lá? Porque o problema dele não é criado dentro da escola. O problema não começa ali, o problema começa na casa dele. É um menino que é espancado, é um menino que é abusado. Então ele já chega... Não tem uma alimentação adequada em casa, porque é um problema social também. Sim, claro. Entendeu? Eu tinha alunos que só comiam, iam lá pra comer. Eu fico pensando, cara, nessa pandemia os meninos estão muito, muito lascados, porque não tem de onde vir pra eles, né? E então eu acho que assim, a militarização ela é só uma cortina de fumaça. Se você pega quais são as escolas com melhor resultado no Brasil, as escolas militares? Não, os institutos federais. Por quê? Aí você vai comparar o Instituto Federal com a escola comum. Qual é a diferença? Investimento. Os professores ganham mais. Eles têm mais... projeto de pesquisa. O moleque já começa a fazer PIC, né? Que é projeto de iniciação científica, no ensino médio. Que é a minha escola também tem PIC, né? A gente tem uns projetos de iniciação científica. O que é PIC? Desculpa. Projeto de iniciação científica. Você vai aprender como é que você vai estudar ciência, né? Como é que você vai produzir ciência. Sim. Entendeu? E o moleque do Instituto Federal já começa a produzir ciência no ensino médio. Tem vários papers, painéis de alunos de escolas federais apresentados em vários congressos, em congressos inclusive de ensino superior. Porque o aluno já começa a ter essa base científica no ensino médio. Então, não é a escola militarizada que é o projeto que deve ser focar agora. A gente tem que focar em projetos que já são um sucesso. A gente já tem o Instituto Federal, que é o que funciona dentro do Brasil. Funciona dentro do Brasil. E aí a gente tem que dar os méritos ao governo Lula, que foi quem
voltou, né, a expansão dos institutos federais, porque a gente já tinha o Cefet do Rio de Janeiro, Cefet Minas, e aí ele fez essa expansão pro Brasil inteiro. A gente tem vários polos em Goiás, no interior do Nordeste, e aí a gente vê que são modelos de sucesso, Sim. entendeu? A gente tá aí com vários modelos de sucesso para até mais barato. Porque se a gente for falar em questão de investimento, realmente a gente está vivendo uma crise econômica. Sim. Como é que a gente vai solucionar o problema de educação que precisa de investimento, sendo que o Estado não tem dinheiro? Sim. E então a gente vai aproveitar os modelos corretos. E aproveitando o gancho, esse modelo de EAD, vocês acham que é um modelo que pode somar à educação brasileira? Como forma complementar, eu acho que pode somar muito. Complementar. Por quê? Porque a realidade a realidade ela não encaixa com... A realidade dos alunos não encaixa com essa aula EAD. O que acontece? Isso na capital do país, né? Muitos alunos não têm acesso à internet para ter uma aula online, por exemplo. Às vezes tem acesso à internet, mas não tem a qualidade da internet. Não tem a qualidade. Ou não tem dados suficientes para poder assistir foi o que a aula. aconteceu. O meu aluno pediu desculpa porque ele conseguia fazer o exercício, mas ele não conseguia assistir o vídeo da aula. Por quê? Porque acabava os dados dele. Então, como é que... Entendeu? Mas se você faz isso de forma complementar, como um extra, não é complementar, suplementar. Eu acho que funciona melhor. Eu acho que... eu tô trabalhando com a plataforma do Google. Eu achei excelente, eu acho que tem muito potencial, eu acho que dá para trazer muita coisa para os alunos. Então, porque às vezes você fica ali muito focado na sua explicação e talvez alguém que já fez um vídeo tenha uma explicação diferente da sua e que vai atingir um aluno diferente. Uhum. Talvez o aluno não consiga te entender muito bem, mas ele entende o outro, entendeu? Tem vídeos com imagens, então é mais fácil o menino associar. Então, assim, eu acho que EAD... com suporte, se os alunos tivessem suporte para isso, seria sensacional. Só uma problemática aqui que eu vou apresentar para vocês. A Secretaria de Educação. Diga, professor. Nós estamos nesse período de pandemia desde março. Né? A escola pública começou a voltar no começo de junho. A gente só teve internet gratuita para os alunos. Isso foi em algumas operadoras. Algumas operadoras agora, né? Agora. Mas, vamos lá. A gente tá desde março, a gente retornou o ensino em junho e só agora no final de agosto, começo de setembro, que o GDF disponibilizou em algumas operadoras que os alunos pudessem usar o Moodle e o Google Class sem utilizar os dados do aluno. Então, assim, poxa, o governo já sabia da problemática. Só praticamente 5 meses depois que o governo foi fazer uma licitação, foi conseguir as empresas para poder fornecer internet para o aluno. E a gente tem um problema. Eu acho assim, a EAD, ela veio para ficar. Uhum. A gente... eu acho assim, acho que inclusive a formação do professor a partir de hoje, ela tem que começar a ser diferenciada. Porque esse professor, ele vai ter que trabalhar com EAD. Inclusive, eu dou palmas e sim, todos os méritos para os professores que estão em sala de aula hoje, nessa pandemia, porque a gente conseguiu se reinventar em 2-3 meses, cara. Foi muito complicado. Todo um modelo de educação. E os pais do Brasil todo agradecem vocês, né? Exatamente, porque tem vários pais aí que estão ficando loucos com os filhos em casa. Mas e a gente aguenta 45 às vezes, verdade. 50 em sala de aula. Mas o EAD, ele veio para ficar. Isso é fato. E eu acho que o professor tem que ser preparado a partir de hoje para lidar com EAD. A gente não sabe, ninguém tinha formação para ensino à distância. A gente aprendeu com o andar da carruagem. Sabe o médico lá que faz uma operação com o coração batendo? Uhum. A gente aprendeu a ensinar via distância várias metodologias com o andar da carruagem. Tiveram erros? Vários erros. Que foi assim, foi realmente ciência. Testa, deu errado, exclui. Testa, deu errado, exclui. Deu certo, opa, isso aqui deu certo. E é complicado, porque assim, tem muito profissional bom dentro da educação do DF, principalmente. Tem muito professor muito bom. Mas, como qualquer profissão, tem professores que eles estão defasados, não querem aprender, ou enfim, tem uma série de problemas. E aí tem o caso, por exemplo, de um aluno antigo meu, tem ele na rede social, e ele veio conversar comigo. Professor, não tô entendendo nada. Eu falei, tá, mas ele tá no 8º ano e eu tô dando aula pro 8º ano. E aí ele falou assim, professor, de história eu não sei nada. Eu falei, tá, mas o professor, ele tá passando algum vídeo, alguma aula? Não, ele passa um texto em PDF e um questionário.
Cara, você ensinar em pleno século XXI, você ensinar sem um usar os métodos, né, do século XXI, que é interatividade, vídeo, a própria aula ao vivo, na live, né? Sim. Você pode utilizar questionários mais, né, elaboradozinho. Então, assim, a gente tem várias ferramentas, mas a gente tá aprendendo nesse processo. E todo o conteúdo, pelo menos de história, todo o conteúdo de história tem no YouTube. Todo. Gente, o YouTube tem tudo. E por pessoas muito qualificadas, pessoas muito boas. Tem vídeos ali que, às vezes, até eu aprendo. Pô, não sabia desse detalhe aqui, não. Então, tem muita coisa boa mesmo, muita coisa boa. E que ele falou de tentativa e erro, é engraçado, porque... eu gosto muito daquele canal do Nerdologia, né? Eu também. Sempre gostei e tal. E assisti, aí eu falei, pô, vou passar pros meus alunos, eles vão adorar. Chegou o primeiro comentário. Uma linguagem diferente, né? É rápido. Ele, professor, não passa mais vídeo do Nerdologia, não. É muito rápido, eu não consigo entender o que ele tá falando. Eu falei, cara, nunca ia pensar nisso. Porque muitas vezes você não consegue se colocar no lugar do aluno, né? Sim. Aí o aluno vem, te faz essa crítica. Tem professor que insiste, fala, não importa a sua opinião. E tem professor que se adapta. Mas isso é a formação que a gente... É por isso que eu tô falando. A formação do professor... Eu queria até falar um pouco de formação dos profissionais. A formação desse professor novo, ele vai ter que... Ele vai ter que trabalhar com essas metodologias novas, né? Sim. Porque senão ele vai ser um professor defasado. Sim, claro. Nessa época mesmo de pandemia, meu irmão fez um negócio pra gente do Gran Curso, sabe? E aí eu comecei a assistir aula e tal, e eu achei interessante, cara, ver aulas assim. Porque você pode parar, voltar, né? Você pode fazer na hora que você quiser. Eu funciono melhor de madrugada. Eu faço todas as minhas aulas de madrugada e programo pra hoje, quando sair à tarde. Eu mandei as perguntas pra vocês antes e tal, eu não tinha dormido, cara. Por exemplo, você acredita? E isso é bom. Era 6, 7 horas da manhã. 6 horas da manhã, Por quê? Porque ontem a gente veio arrumar aqui e tal. Pô, legal da galera saber disso, né? Mas enfim. Aí chegou. Aí cheguei em casa, aí que eu fui, né, pensar nas perguntas e tudo mais. Então, assim, tem essa importância. Felipe, você queria falar um pouco da formação. Se você quiser falar rapidinho, tá, Fábio, fica à vontade. Não, eu só queria dizer o seguinte, um dos problemas que eu vejo na educação é a falta de suporte pro professor dentro de sala de aula. Porque, às vezes, você tem que lidar com alunos que têm alguma dificuldade, alguma especialidade que você precisa dar mais atenção para ele. Por exemplo, eu já dei aula para alunos autistas. Então, às vezes, eles precisam de um monitor e tudo mais. E isso é uma carência impressionante. E eu vejo uma facilidade que você resolve 2 problemas com uma solução só. Outro problema que acontece? A distância da academia para dentro da escola pública. As ideias que são discutidas dentro da universidade não tem nada a ver... É o seguinte, o professor, ele vem da formação, né, de licenciatura, com um ideal de aula, e quando ele se depara com a realidade... Ele aprende muito mais em sala de aula. Com certeza. E os primeiros anos, é por isso que tem muito professor que desiste, porque os primeiros anos é o momento de realmente aprendizado, de como é que você vai lidar com sala de aula. A gente faz didática, mas o professor de didática lá não fala como você deve se portar para você ter um domínio de sala de aula. Não. E várias formas, né? Existem várias formas de como é que você vai dominar uma sala de aula. Você pode ser um professor carismático, que pelo menos eu sou professor carismático, eu consigo, né, ter esse domínio de sala de aula. E tem um professor durão. Às vezes, para um professor, esse método dele de ter controle da sala é melhor ou é pior. Eu acho melhor o meu ser carismático. Eu trago os meus alunos para mim. Eu não afasto os meus alunos para mim. Eu não sou o ditador, né? Não sou o cara que tô impondo que eles me respeitem e que eles me temem. Não. Eu sou o cara ali que estou passando informação para eles. Vou ser amigos deles, eu gosto de ser amigo dos meus alunos, para que eles se aproximem de mim. Eu acho que vocês dois têm esse perfil assim, sim, né? Acho que... E eles se aproximem de mim. O cara me vê ali, não só como professor, a um colega que ele pode desabafar alguma coisa que aconteceu com ele. Que bacana. Entendeu? E a solução é muito simples, muito simples. Já acontece, inclusive, em outros cursos. Medicina, por exemplo. O cara, para se graduar na Universidade Federal, ele tem que fazer residência em hospital público. A UNB tem isso, viu? Tem? Tem. E aí, alguns tem. Tem uma residência pedagógica que chama. Então, aí o que acontece? Os cursos, ele falou, o pedagogo formava em 3 anos. Eu acho que os cursos deviam ser mais longos, mas para você fazer um curso mais longo, você tem que ter incentivo, né? Se você não aumentar o salário, o cara não vai, vou fazer um curso de 6 anos pra ganhar metade do médico. Nem metade, né, gente? A gente tem um piso salarial que não é seguido. O piso salarial hoje que tá R$3.700, que não é seguido nem por 90% dos municípios do Brasil. E tem estado que não paga o piso. Você tá entendendo? Aqui do lado, o estado de Goiás. Sim. Não paga o piso. Entendeu? Quanto é que é o piso? 3.700 e pouco agora. Não, nacional é 1.900 e pouco. Não.
Ah, bem, não sei. A gente pode... colocar aí vamos botar uma legenda aí certinha, porque esses números é difícil. Não, mas a questão é a seguinte. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha só dois semestres com estágio. E era... Você chega lá e você não tem noção daquela realidade. Você tem que estar lá diariamente para saber o que tem dentro da escola pública. E eu acho que se você colocasse esses estudantes de licenciatura para ajudar o professor, para ser como se fosse um monitor, e ele ia ter mais noção real, ele ia levar os problemas da escola para dentro da academia e lá buscar soluções. E, ao mesmo tempo, o professor na sala de aula ia ter um apoio. Porque é muito trabalho para um professor dentro de sala de aula. Às vezes eu explico uma coisa e a gente acaba nivelando por baixo. E os alunos que são excelentes acabam sendo prejudicados. Porque a gente tem que explicar para todo mundo, depois vir tirar a dúvida, e aí tem aquele aluno que tem deficiência, você tem que ir lá explicar para ele. E aí você tem que explicar para ele de uma forma diferente. Então, você tem que se planejar de forma impossível. Você tem que virar 5, 6 pessoas dentro de sala de aula. E eu acho, Felipe, que assim, a gente ganha muito com esse tipo de experiência de vocês, porque é uma coisa assim, que por vezes, né, a gente vê na televisão, aí vai lá o secretário de educação falar e tal. Ele tem a experiência dele lá, mas é diferente de vocês, entendeu? Eles não consultam a sala de aula. Vocês estão... E isso é um problema tanto da política quanto da própria formação acadêmica. A academia, mas isso em geral, né? A gente sabe muito bem. A gente fez essa política e a academia, às vezes, fica muito distante da realidade política do Brasil mesmo. A gente vai discutir lá muito ideal, e aí quando você vai chegar mesmo pra fazer, sei lá, fazer uma análise de uma política, que aí você vê várias problemáticas sociais, financeira, até de execução, né? Claro. De execução. Então, assim, é um problema muito grande, porque hoje, eu acho que é um problema mundial isso, né? A academia ainda tá muito distante da realidade. Sim. E a gente tem que trazer, são dois mundos que tinham que ser muito próximos. Tanto na educação, como também no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Ô, moleque, o engenheiro... O engenheiro tem engenheiro que se forma que o cara nunca pisou numa obra, velho. Pois é. Não, Como assim? Cara, exatamente. Rapidinho, só pra encerrar aqui, eu queria a avaliação de vocês rapidinho do governo Bolsonaro. Quero aproveitar aqui que temos um cientista político e um cientista político também, que faltou um pouco para se formar, rapidamente. Então, a minha análise do governo Bolsonaro eu acho uma catástrofe até então, né? Porque foi eleito com uma bandeira liberal que ia melhorar a economia e a gente realmente precisava. A gente tá vivendo uma crise, sei lá, 6 anos praticamente, de crise institucional, política, econômica, e foi um governo que foi eleito com essa pauta, né? Pauta de melhorar a economia. Combate à corrupção. De combate à corrupção. O combate à corrupção foi pro saco, né? Já foi, e eu votei no Bolsonaro, hein? Tá ok? Beijo, então, Bolsonaro. Assim, é um governo que se afastou das suas pautas iniciais, né? A pauta de corrupção. Acabou de expulsar o Moro, né? O Moro foi embora, que era o paladino, né, desse pilar do governo. O Guedes tá aí no governo, prometeu e até hoje não apresentou nada, né? A gente... Ele lembra que ele falou que o dólar acima de R$5 era só se fizesse muita merda. Pois é, então, acho que chegamos a 5,70, né? Então, assim, é um governo que até então tem muito mais as pautas ideológicas. E as pautas ideológicas, ela atrasa muito o governo, que é um governo que apaga a crise. Sim. Todo dia é uma crise, todo dia é uma crise, todo dia é uma crise. E às vezes eu até acho que as crises são um pouco de cortina de fumaça. Pra esconder um escândalo. Aí, assim, tem um escândalo no governo. Vamos produzir uma cortina de um escândalo maior pra pautar a imprensa, e a imprensa vai ficar agora falando sobre esse assunto. Então, assim, é um governo que até agora não entregou nada. Entendeu? Verdade. Você, Filipão. Minha análise dele é que o Bolsonaro está sendo exatamente o que ele disse que ele era. O cara já ficou 30 anos na política, ele não fez absolutamente nada. Não é agora que ele vai botar ele na cadeira de presidente e ele vai fazer alguma coisa. Ele continuou não trabalhando. Tanto é que no meio da pandemia ele estava andando de jet ski. Isso foi foda. Então... Eu não vejo nada de surpreendente nele. Nada de surpresa, nada. Combate à corrupção. Ele era do partido do Paulo Maluf. Então ele sempre esteve aliado ao Centrão. Ele sempre esteve aliado. Então ele fez tudo, absolutamente tudo que ele criticava no PT, ele fez igualzinho. Ele criticava, e pior, na verdade, eu acho pior, porque ele falava, o PT toma decisões ideológicas. Aí você vai olhar o que ele tá falando que é ideológica. Fazer parceria com os nossos vizinhos na América do Sul, na América Latina. Cara, isso é estratégico. Isso não é ser ideológico.
como é que é? Você faz acordos com a China, porque a China é comunista. Óbvio que não. É o parceiro comercial Brasil, né? É o nosso maior parceiro comercial. Então, o governo dele, eu acho que é exatamente isso. E só para encerrar agora com a questão educacional, né? A gente teve o Vélez, que caiu, que é do Olavista, não fez nada para educação. O Weintraub a gente entrou o Weintraub, que não fez nada na área educacional. Não. Ele fez. Ele ajudou a destruir. Ele conseguiu. Eu já ouvi falar que ele centralizou a educação. Só para finalizar, que eu acho que a pauta mais importante que esse governo tinha que ter tido atenção era a renovação do Fundeb. E aí a gente teve uma articulação pífia do governo. O governo foi derrotado na votação do Fundeb. E o governo abraçou no final, porque sabia que ia ser derrotado. E aí falou assim, não, agora vamos botar 8%, não, vamos botar 20%. Só que aí a gente sabe que também esse 20 era um jabuti, né? Que eles queriam enfiar o projeto social, né? O que é o Renda Brasil, no meio junto com o Fundeb. E ainda bem que a gente, né? Ainda tem um parlamento que foi sensato e tentou de todas as formas barrar isso e acabou barrando. A gente votou um Fundeb muito bom mesmo. Agora a gente tem que lutar pela regulamentação. Sim. Porque a regulamentação, o caminhado do político que a gente está vendo aí é que o governo aprovou, mas na regulamentação quer retroceder. E aí, os educadores do Brasil, os políticos das pautas educacionais, a gente tem que pressionar para que o Fundeb, ele, na regulamentação, seja com texto puro que foi aprovado pela deputada professora Dorinha. Que inclusive é do DEM, ó. Você vê, é um projeto tão importante para a política nacional, política educacional nacional, que foi um projeto amplo. Todos os partidos apoiaram, entendeu? Sabe uma coisa que eu acho? Eu acho assim, Jorge, que esse governo tinha que perceber que eles foram eleitos não pelo que fizeram, mas apesar do que fizeram. Sabe como é que é? Mas ele é incapaz disso. Tipo não tem essa capacidade. É uma situação assim, o Brasil estava naquela situação, aquela quantidade de desempregados e tal. Então, assim, eu acho até que, de uma certa forma, a gente podia até abordar isso, mas por questão do tempo, de uma certa forma, na época da eleição, se tivesse ocorrido uma coordenação melhor entre os partidos de centro e esquerda, talvez nós não teríamos esse governo que aí está. Eu digo isso, assim, pela minha experiência. Eu acho que era o momento, Thiago. Pode ser também. Eu acho que era o momento. Porque tem a questão desse crescimento do conservadorismo. Eu acho que né? era o momento, assim. A extrema-direita, como a gente estava conversando, eu acho que é um momento, né? Da extrema-direita governar nosso país. Porque a gente já tinha experiências de centro-direita, que foi o governo FHC, eu não falo do governo que é de esquerda, né? O governo Lula. Eu acho que é um governo progressista. Vamos rotular assim. Sim. Teve um governo progressista, com pautas progressistas, né? Do Lula. E era o momento da extrema-direita. Acho que a gente democratizou agora, tem pouco mais de 32 anos, entendeu? Então, assim, a gente estava vivendo meio que no mesmo espectro político ali. As pessoas acho que as pessoas estavam sentindo necessidade de uma troca, né? De um racha mesmo, né? E aí apareceu esse outside, né? Que é o Bolsonaro, Sim. com várias pautas do momento. A gente estava vendo no meio da Operação Lava Jato, né? Que a pauta de corrupção estava extremamente no pico. Então ele abraçou tudo isso. A gente sabe que o Bolsonaro nem nada disso, mas ele como Trump, soube pegar o momento, soube pegar o discurso e abraçar esse discurso para ele. E aí teve uma boa receptividade, né? Só que, como a gente estava falando antes, é um governo que prometeu e não tem cumprido nada do que acordou, né? O contrato que ele fez com os eleitores dele, ele não tem feito. Posso só discordar? Eu acho que não era momento de governo de extrema-direita, não. Pra mim, o governo de extrema-direita não deve ser nunca momento dele. Jamais. Não, eu também sou contra, eu também não queria. Eu tô odiando fazer parte da história, vivendo a história de um governo de extrema-direita, porque ele vai deixar reflexos na sociedade durante muito tempo. Esse conservadorismo, eu não tô falando do conservadorismo da pessoa acreditar, ser religiosa, algumas coisas assim. Eu tô falando do conservadorismo que nega racismo, que apoia tortura, que é cristão falando em armamento. Que exclui. A gente teve retrocesso em todas essas pautas. Então, isso é assustador. Retrocesso, eu falo que o governo Bolsonaro, ele destruiu 50 anos de progresso no país. E outra? E os projetos que ele tem feito
Pra você refazer, vão ser 50, 100 anos. E a gente é privilegiado, você tem que pensar nisso, a gente é privilegiado. Eu não fico com medo da polícia entrar na minha casa e me fuzilar, mas tem gente que vive com esse medo. E esse tipo de política, que é de invadir a casa, invadir a periferia... Necropolítica, exatamente. Então a gente fala assim, era o momento da extrema-direita. Cara, eu tenho certeza que quem tá sendo baleado lá na periferia não pensa nisso, velho. Porque essas pessoas... Quem tá sendo baleado na periferia? Preto, pobre, desempregado. A vontade da maioria não pode se sujeitar à vontade da maioria. Esse discurso que eu acho que é a questão. As minorias têm que subjugar as maiorias! E é totalmente errado, né, velho? E é totalmente errado. Porque a democracia não é a ditadura da maioria. Exatamente. E o governo, ele tá ali pra defender a minoria. Porque a minoria são os mais vulneráveis. E o discurso dele era o quê? A minoria tem que se curvar à maioria. Esse foi o termo que ele usou, se curvar. Por isso que a gente tem que apoiar projetos, pautas sociais. Porque a gente tem que... Beleza, você já passou fome? Você nunca passou fome. Ninguém passou fome, graças a Deus. Graças a Deus. É o eufemismo, né? Mas assim, ainda bem que ninguém aqui passou fome. Mas assim, eu acho que a fome é a coisa que mais te nivela pra baixo na vida. Sim. Porque você faz qualquer coisa pra poder se alimentar, velho. Você volta pro seu estado primitivo mesmo do ser humano. Sim. Entendeu? E... a gente não tem um governo que garanta o mínimo. Porque a gente não tá falando aqui pra garantir luxo, não, pra população brasileira, não. A gente tá falando pra garantir um mínimo. Um mínimo de conforto, que é o quê? O cara tem um prato de comida na mesa. Saúde, as pautas, saúde, educação e segurança. Segurança. E assim, e é um governo, por exemplo, eu acho engraçado como a pauta religiosa entra nessa esfera. Porque, na verdade, ao meu ver, o cristianismo, ele inclui todo mundo, né? E agora tem essa pegada que o cristianismo exclui as pessoas. Tem um cristão armamentista, né? Que é um absurdo isso, é bem contraditório. O cara que defende a vida e é a favor da arma. E aí tem o discurso é pior pra explicar, né? Que não, mas é porque a arma defende a vida, né? Eu não consigo entender. Eu acho... Na história que eu li, Jesus não pega em arma pra Sim. agredir os caras. Assim, na história que eu li, né? Não sei que história esse povo anda lendo, velho. Às vezes os caras leram a biografia do Hitler, do Stalin, tá achando que era Jesus. Então, tem que... Porque esse é o tipo de pensamento, velho. Tanto... O problema é o extremismo, né? Não é só a extrema-direita. A extrema-esquerda apoiar Stalin não faz sentido nenhum. Não, por exemplo, o Partido Comunista Chinês mesmo. Eu acho, cara, que... Socialismo de mercado. Cara. Pô, eu não... Sabe, não tem como defender. Se você é uma pessoa que tem um ideal mais da esquerda, você defender o Partido Comunista Chinês... Não, assim, eu acho que é porque a gente confunde muito quando a gente vai falar essa questão de porque assim, esquerda e direita, a gente já visualiza de esquerda o cara que defende ditadura. Uma ditadura comunista. Do proletariado. Exemplo. E a gente vai falar de direita, a gente já vai achar que o cara vai defender lá o Hitler, né? E eu acho que esse extremismo de pensamento que tá levando o que a gente tá vivendo hoje. Sim. Eles que pautam o discurso. Essa polarização burra, porque eu acho que a polarização é burra. Demais. Porque a gente não tá pautando... Beleza, a gente fala mal da China por ser um governo fechado, não deixa a sua população ter acesso à internet, por várias coisas. Mas o socialismo de mercado se mostra como sucesso. A China tá aí crescendo a vento e poupa. Várias pessoas na China estão tendo progresso financeiro. Sim. Né? Melhorar as condições financeiras na China. O grande problema lá é a questão da liberdade. Liberdade individual. Só uma dúvida que eu sempre tive aqui, é bom trocar essa ideia com vocês. Vocês acham que, de uma certa forma, essa pegada de um socialismo de mercado foi basicamente a ideia que o PT teve de 2008 para cá? Não, né? Claro que não. O governo que banqueiro mais ganhou é socialista? Não existe isso, velho. Né? Não existe isso. Eu acho que não era essa pegada que a galera queria fazer. Não, exatamente não. O PT nunca foi um governo socialista. Não, é por isso que eu acho um absurdo a gente discutir que os governos do PT foi um governo comunista, socialista. Porque se a gente pegar todas as pautas econômicas, sociais, não são pautas... A gente pode pegar até as pautas sociais, que são um pouco, né? Mas o Bolsa Família é uma política liberal, não é? Uma política liberal. Então, assim, se a gente for pegar os programas em si e for observar... o antro político de cada programa, a gente não vai ver nada de socialista, nada de comunista. Eu acho que é isso que eu tô te falando. A gente retomou uma pauta nos últimos 10 anos que ela morreu em 88.
com a queda do Muro de Berlim. Sim. E a gente tá retrocedendo, cara, a pauta. E aí, uma pergunta pra você. E vocês, talvez isso, de uma certa forma, foi uma estratégia das elites econômicas? Porque eu acho muito doido como que surge essa questão do conservador. Mas com certeza. Mas eu às assim, vezes fico pensando nisso, sabe? Eu falo assim, pô, será que esses caras que estão aí mandando na economia, os caras não, pensaram numa jogada, cara, acho que nós vamos ir por esse caminho, sei lá. Foi a seguinte, ninguém queria abraçar o Bolsonaro, a verdade é essa. Sim. Tanto que o Bolsonaro era desacreditado por todo mundo, né? Ele era piada, Era piada. Só que o Bolsonaro agrupou o Chicago Boy, né? Que é o Guedes. Sim. Que veio com um discurso liberal. Liberação do mercado, abertura do Brasil para o capital estrangeiro, venda dos seus ativos. E a palavra-chave, redução de impostos. Redução de impostos, que é muito importante pro mercado. Aí os caras, os Farias Limers, né, lá da Faria Lima, viram no Bolsonaro assim, pô, se a gente continuar no PT, o PT tá falando em inchaço do Estado. Sim. Porque a Dilma, quando viu que a coisa tava caindo mesmo para ela, eu lembro que eu postei no Facebook que a partir daquele momento eu não apoiava a Dilma. Porque não era a pauta econômica que eu apoiei na eleição da Dilma, no segundo mandato. Ela estava indo para outro lado, né? E aí ela começou a abraçar o inchaço do Estado total, no meio de uma crise econômica, entendeu? Sim. E aí ela ia para tentar agradar todo mundo, e acabou não agradando ninguém. Né? A verdade foi essa. Muita gente fala assim, foi golpe, não foi golpe. E eu acho que foi golpe, mas não onde estão falando que foi golpe. O golpe não foi tirar a Dilma. O golpe foi a Dilma se eleger mentindo. Ali, pra mim, foi um golpe e foi contra a população. Não foi golpe contra o PT, porque a Dilma tadinha. Não, a Dilma tava fazendo exatamente o que você falou, mudando completamente o discurso dela, que ela ganhou na eleição. Ela ganhou... qual a pauta que perdeu? A pauta do PSDB. Precisamos enxugar, precisamos não sei o quê. A pauta privatista, né? Também. Então, aí, o que ganhou? A pauta, vamos continuar com Bolsa Família, o Brasil tá a economia voando, blá, blá, blá. Então ela mentiu pra ganhar a eleição. O pessoal fala que o Bolsonaro foi o primeiro a ganhar com fake news. Mentira. O PT ganhou, foi o primeiro que ganhou com fake news. Então, a galera fala assim... No caso, na eleição da Dilma, né? Isso, 2014, né? 2014. Então, 2014 pra mim é que foi o golpe. O PT deu um golpe na população... E aí, daí pra frente... Na verdade, eu acho que é o seguinte, é aquela questão de poder, né? O PT se viciou no poder e, cara... Se aliou. Quem tá no poder, mas se aliou. Quer perder o poder. O problema é a aliança também. Ninguém quer perder o poder. Não, entra, né, na nossa história, entra os liberais, os caras começam e lasca, aí depois entra os trabalhadores e lasca, aí depois vem os movimentos nacionalistas, lasca de novo. É um negócio, né? A gente vive um ciclo, você sabe disso, né? Sim. A gente vive um ciclo. Mas é isso, cara. Mas quem sofreu mais com tudo isso não foi o PT. É a população que tá sofrendo isso. E tá sofrendo hoje em dia mais ainda. Mais ainda, porque aí fortaleceu o Bolsonaro com um discurso anti-PT, e aí só foi pra quem é vulnerável na nossa sociedade, foi de ladeira abaixo. Só foi ficando pior. E a minha perspectiva, velho, é muito triste pros próximos anos. Porque a gente tá na ladeira, a gente tá alto desemprego, num país super mega endividado, né? A gente tá chegando quase 100% de endividamento do PIB. Entendeu? Sim. Então, assim, a perspectiva pro próximo ano não vai ter o auxílio emergencial. Que acho que segurou um pouco a economia agora, nesse período de pandemia, foi o auxílio. Muitos comércios fechando. Muitos comércios fechando. E, assim, a perspectiva é de uma crise se agravando, tipo... E quase 14 milhões de desempregados, né? E o governo não fez nada pra mudar isso. Esse governo liberal, ele não sabe gerar emprego. Não sabe. A própria auxílio emergencial, que a gente via que tinha que ser feito, senão várias pessoas as pessoas iam ter que trabalhar e iam morrer de Covid, porque a verdade mas essa era a ideia dele. Essa é a ideia do governo necropolítico, né? Voltado mesmo na morte, né? A gente mata o que sobrar, a gente vê o que Mas faz. isso é surpresa? Não é, porque ele falou em matar 30 mil, por exemplo. No passado ele falou que o Brasil tinha que ter uma revolução, uma guerra civil e que tinha que matar 30 mil. Ele falou isso. Então, 160 mil, 200 mil, 300 mil, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. E sabe o que eu acho mais engraçado? Sabe o que eu acho mais engraçado? A gente normalizou a morte. Porque são 170 mil pessoas mortas e não tem mais impacto. E é engraçado quando a gente começou a ver lá na Itália 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas mortas, todo mundo se desesperou, cara. E hoje em dia a gente vê 170 mil pessoas mortas e a gente... Em 5, 6 meses, né, cara? E a gente normalizou, velho. Olha, na época da eleição, cara, é engraçado que o mesmo que ocorreu aqui, ocorreu nos Estados Unidos. A gente viu a classe trabalhadora mesmo, né?
indo por esse caminho. É curioso isso, né? Porque a classe trabalhadora, de uma certa maneira, tem uma tendência a votar mais em partido de esquerda. Mas isso aconteceu no fascismo na Itália também. Ele sequestrou As pautas, né? as pautas trabalhistas e ele também ele sequestra os sindicatos. Então, os sindicatos que eram dos trabalhadores passou a ser uma instituição fascista para ajudar no controle da população. Inclusive, nos Estados Unidos mostra muito a questão da máfia também, né? Junto com os sindicatos também, né? Então, assim... Você sabe que os democratas têm grande... Eles conseguiram destruir vários sindicatos que tinham nos Estados Unidos. Sim. E foram os democratas ali com aquele jogo nos mas bastidores. Os democratas, a galera tá comemorando, vai sair o Trump. Meu amigo, a diferença do democrata pro republicano é porque o Trump joga bomba sem flor. O democrata bota florzinha na bomba. É isso. E a gente tá feliz porque o Bolsonaro vai perder um pouco do discurso dele, né? Com certeza. Ele já perdeu o cargo de primeira-dama e agora... Porque assim, o Bolsonaro, ele falar o que ele fala hoje, e aí ele tem o espelho do Trump, ele tem uma posição mundial com mais amplitude. Agora não, ele vai perder o espelho dele. E vai tomar pressão ainda. E vai tomar pressão porque, na questão ambiental. Porque ele tinha ainda assim, ó, eu posso falar o que eu quiser porque o Trump me defende. Sim. O Trump é meu amigão. Agora, ele não vai ter esse Trump pra defender ele, entendeu? E aí, o que ele vai fazer agora? Agora ele vai ser bombardeado. As críticas que tiveram naquela época da polêmica com a França só não foi maior porque tinha um Trump que segurava ali aquele apoio, mesmo que não fosse direto, mas tinha aquele apoio do Trump. Agora não. O Brasil virou a pátria, né? A pária, né? A pária do mundo. A pária do mundo. Então vai ser bomba de todo mundo, cara. Bomba de todo mundo. E ele não tem ninguém que vá defender ele. Eu confesso que, né, votei no Bolsonaro, né, porque eu pensava que seria importante ter uma mudança e tal, mas eu confesso que eu não voto mais não, cara. Porque, assim, principalmente por conta da questão da pandemia, sabe? Ali foi demais. Mas, senhores, tá muito bom o nosso papo. Mas o diretor eu só quero falar um negocinho. Diga, meu querido. Eu super defendo quem votou no Bolsonaro. Super defendo mesmo. Acho que era uma escolha política. Realmente, naquele momento, tinham duas escolhas. Uma que era um segmento da política até antes do golpe, né? Porque eu acho que foi golpe. E tinha esse outside, né? Cara novo, vamos ver o que dá. Beleza, eu defendo essa pessoa que pensou assim. Agora, quem continua apoiando o Bolsonaro, com tudo que ele fez na pandemia, na questão educacional, até antes, a questão educacional, essa questão da gente viver todo dia numa polêmica. A gente não consegue debater nada. Não tem estabilidade, o pessoal foge, a economia nossa tá quebrando por causa disso. A gente não consegue debater nada. Soluções fáceis, né? Como se fosse fácil mudar as coisas. A gente não consegue. Agora, esse cara que ainda defende esse governo, realmente, esse cara não merece meu respeito. Mas verdade. O Filipão também acho que vai nessa linha, né, irmão? Cara, eu acho que quem votou no Bolsonaro não teve leitura dele. Não soube avaliar, achou que ele ia ser diferente do que ele sempre foi. E ninguém muda assim de uma hora pra outra pra ser presidente, a pessoa vai mudar. Não vai. Eu votei no PT, mas não queria. Se fosse Cabo Daciolo e Bolsonaro, eu votaria Cabo Daciolo. Se fosse o cachorro que me mordeu quando eu era criança, eu votava no cachorro. Já estou dizendo agora, qualquer pessoa que chegar no segundo turno, eu vou pra rua fazer bandeiraço. Qualquer pessoa contra o Bolsonaro, qualquer pessoa. Vamos fazer junto. Qualquer pessoa. Fechado, até o Luciano Huck eu vou lá. Irmão, eu vou chorando. Muito obrigado, viu, velho? Obrigado demais pela sua presença, Felipão. Muito obrigado. Rapaziada, esse foi o nosso primeiro programa de entrevista do canal Não Discuto Política. E curta aí compartilha. Como é que é a resenha aí, diretor? Se inscreva no canal. Assine a notificação. Assine o sininho, toca o sininho. E é isso aí. Obrigado, Brasil. Eu esqueci de me apresentar. Esse apresentador aqui no final do programa. Essa mistura de Brad Pitt, Giannichini e Jô Soares. Esse pedaço de mau caminho. Um beijo, Brasil. Valeu, galera. Obrigado.